Irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém. Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã, né, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E nós estamos aqui, né, com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, onde Deus tem aqui uma palavra para o nosso dia, uma palavra para o nosso coração, uma palavra de vida, uma palavra de renovo, uma palavra que vai trazer resposta para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, porque o nosso Deus, ele é um Deus de resposta. O nosso Deus é um Deus que fala, porque o nosso Deus, ele é vivo, ele é criador e mantenedor de todas as coisas. E nós estamos com vida neste dia, porque ele tem nos dado vida, ele tem nos dado saúde, ele tem nos dado escape, ele tem nos dado livramento, ele tem, nos orientado como é que nós vamos fazer, aonde é que nós temos que estar, o que nós precisamos fazer. O Senhor é quem nos dá, né, a palavra, o Senhor é quem nos dá aí discernimento, né? Então tudo que nós precisamos vem do Senhor Jesus Cristo. E eu estou, irmãos, com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Êxodo, capítulo 14. Eu vou ler apenas um versículo aqui que nos diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, venha se manifestar, Senhor, no nosso meio neste dia. Venha, Senhor, falar conosco. Venha, Senhor, trazer resposta para nós. Venha, Senhor, nos dar condição física, emocional, meu Deus, meu Pai, para nós vencermos, ó Deus, as lutas, as barreiras, dificuldades, ó Deus, que tem, Senhor, estado diante de nós. Meu Deus, nós nos apresentamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é quem dá vitória, o Senhor é quem peleja por nós, como diz a Tua santa palavra. E a Tua palavra, ó Deus, ela é verdadeira, a Tua palavra, ela é eficaz, a Tua palavra, ó Deus, ela nos mostra a direção a ser seguida. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra e através do Teu Espírito Santo. E nos dá, Senhor, condição de ouvirmos e entendermos, ó Deus, a Tua palavra. É o que nós te pedimos e o que nós te agradecemos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, aqui nós temos, né, a palavra de Deus diante de nós, onde nós vemos, né, que Moisés aqui ele estava enfrentando uma situação. Moisés ele foi escolhido por Deus para guiar aquele povo, para estar cuidando daquele povo. E Deus chamou Moisés, Deus capacitou a ele, Deus deu para ele, né, força, graça, deu para ele paciência, deu para ele tranquilidade, porque para guiar, irmãos, aquele povo ali, teria que ser um homem, né, um homem de Deus, capacitado por ele, com paciência, com tranquilidade, com mansidão, porque Moisés, nós vemos, né, quando nós lemos aqui a palavra de Deus, ele foi chamado de manso. Então, para guiar aquele povo, né, porque Deus conhecia aquele povo que estava ali, que estava entregando nas mãos dele. Deus conhecia, né, a vida de cada um, conhecia a história de cada um, conhecia a rebeldia de cada um. Então Deus precisava de um homem manso, de um homem tranquilo para que guiasse aquele povo. Porque se fosse de outra maneira, tudo seria, né, tudo iria por água abaixo. Eles não iam conquistar aquilo que Deus tinha preparado para eles. E Deus, irmãos, ele tinha preparado para eles algo maravilhoso, algo grandioso que eles não estavam conseguindo enxergar. E se não fosse, né, com a mansidão de Moisés, né, com a preparação que Deus deu para ele, eles não conseguiriam chegar. Mas Deus capacitou Moisés, né, com paciência, com discernimento, com graça para estar diante dos olhos do Senhor, porque Moisés estava ouvindo a voz de Deus para guiar aquele povo ali naquele deserto, né, naqueles acampamentos, naquelas aflições, naquelas guerras, precisava ouvir a voz de Deus. E nós, irmãos, muitas das vezes nós continuamos neste campo de batalha, nesta guerra, sem ter saída, sem ter solução, porque nós não ouvimos a voz de Deus, ou ouvimos a voz de Deus e não o obedecemos. Moisés, ele ouvia a voz de Deus e obedecia. Ele andava pela orientação de Deus. E muitas das vezes nós permanecemos no deserto, permanecemos, né, nas lutas, a batalha está travada, não tem solução, não tem resposta, porque nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Desculpa, irmãos.
Nós não obedecemos, e o segredo, irmão, da nossa vitória está em obedecer. Então Deus capacitou Moisés, né, com mansidão para guiar aquele povo. Ou seja, ele teria que ter paciência para ouvir as reclamações, porque era um povo que reclamava. Era um povo que Deus estava cuidando, o cuidado de Deus estava sobre aquele povo. O cuidado de Deus estava sobre aquele povo, porque não faltou para eles nada. E a palavra de Deus, ela é fiel, ela é pura e é verdadeira, porque o Salmo de número 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus não deixou faltar nada para aquele povo naquela caminhada, naquela trajetória, naquele momento de luta, naquele momento de adversidade. Não faltou água, não faltou pão, não faltou a presença do Senhor, não faltou livramento. Porque nós vemos aqui, né, que Deus, irmãos, ele guiava o povo. Glória a Deus, aleluia. Deus não tirou né, o seu olhar de sobre ele. A presença de Deus estava com eles ali naquela caminhada. E nós temos que ter, irmãos, essa certeza, né, essa confiança que a presença de Deus é conosco. Nós temos que clamar a Deus e ter a certeza que o olhar deles está sobre nós. O olhar de Deus estava sobre aquele povo. O olhar de Deus estava sobre aquele povo protegendo. Não era um olhar comum, era um olhar que protegia, era um olhar que guiava. E o nosso Deus, o olhar dele está sobre as nossas vidas, nos protegendo. Quantas vezes, irmão, tem investidas do inimigo contra as nossas vidas e o olhar de Deus nos protege. Muitas das vezes nós queremos ir para um lugar, para uma situação e Deus muda aquela trajetória e muitas das vezes nós não entendemos quando nós perdemos um ônibus, quando nós perdemos uma passagem. Muitas das vezes nós reclamamos, nós murmuramos, é Deus nos dando o livramento. E nós não entendemos aquilo. Irmão, nós temos que estar ligados nos mistérios do céu. Nós temos que estar ligados na palavra de Deus. Para nós não murmurarmos, para nós não contendermos contra Deus, porque quando estamos murmurando, nós estamos contendendo contra os mistérios de Deus. E esse povo aqui, irmãos, eles murmuravam constantemente e Deus estava cuidando dele. Deus não estava dando, né, ouvidos àquela murmuração, porque se Deus tivesse dado ouvido à murmuração daquele povo, eles não teriam atravessado, né, aquele deserto, não teria passado, né, por aquela situação sem ser atingido, sem ser abrangido. Olha só o amor de Deus. Se Deus virasse as costas para ele, todos estariam mortos, todos teriam sido destruídos. E assim não é diferente para o nosso dia. Se Deus tirar o olhar de sobre nós, nós somos, irmãos, consumidos de uma hora para outra, de um segundo para outro, mas o olhar de Deus está constantemente sobre a nossa vida. O olhar de Deus está constantemente nos guiando. E nós vemos aqui, irmão, que Deus é tão maravilhoso, era e é tão maravilhoso, que Deus, né, colocava aquela coluna de nuvens de dia, guiando aquele povo, se manifestando a presença dele, e a presença dele continua sendo manifesta na nossa vida. De noite Deus colocava aquela coluna de fogo também, mostrando que de noite também Deus estava ali, guiando eles de dia e de noite, guardando eles de dia e de noite. E não é diferente para com a nossa vida, não é diferente nos nossos dias. De dia Deus está nos guiando, está nos livrando, está nos protegendo. De noite nós estamos dormindo, Deus também está nos guiando, está nos protegendo. Quantas das vezes nós estamos dormindo, Deus nos mostra visão, Deus nos mostra sonho, Deus nos dá, né, um versículo da palavra de Deus, é Deus nos guiando, é Deus nos impulsionando para nós caminharmos, para nós prosseguirmos, porque nós não podemos parar. Se esse povo aqui parasse, irmão, se Moisés parasse, esse povo parava e todos seriam consumidos. Mas Deus estava sempre orientando Moisés, Deus estava sempre falando com Moisés, Deus estava sempre capacitando Moisés. É por aqui, meu servo, faça isso, meu servo. E Moisés obedecia e fazia, e não é diferente para conosco, irmão. Deus, ele tem nos guiado. Muitas das vezes nós é que retrocedemos, muitas das vezes nós é que queremos fazer da nossa maneira. E aí nós começamos a questionar Deus. Não, o erro não está em Deus. O erro está em nós, de não obedecermos, de ouvirmos, porque nós ouvimos. Nós temos tido a oportunidade de ouvir a palavra, de ler a palavra. Nós é que somos desobedientes em não obedecer aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está mandando. Obedecendo a ordem de Deus, nós temos saída, tem saída. Só basta obedecer a voz de Deus. E aqui nós vemos, né, que Moisés estava ali sempre falando, sempre guiando aquele povo, pedindo a Deus orientação, clamando a Deus, pedindo a Deus a misericórdia, pedindo a Deus que ajudasse aquele povo, né, a caminhar.
E aqui, né, tem aqui uma certa parte que fala, né, fale com o povo que marcha. Aquele povo estava paralisado, aquele povo estava ali, né, parado, esperando Deus fazer algo. Irmãos, tem a situação onde Deus age e tem a situação que nós temos que ter ação. Aquele povo, ele estava sem ação, ele estava parado e Moisés começou a clamar, a falar, e Deus falou, fala com o povo que marcha. Então Moisés foi e falou com o povo. Nós não podemos parar aqui, nós não podemos ficar aqui. Irmãos, na maneira em que nós estamos, nós não podemos parar. Nós temos que caminhar. Está difícil, a luta está grande, a barreira está na nossa frente, mas o nosso Deus, ele é aquele que vai na frente. Ele vai na nossa frente. O nosso Deus é aquele que quebra o arco, corta a lança. O nosso Deus é aquele que dá vitória, mas nós temos que marchar. Se nós pararmos, irmão, nós temos que caminhar. O Senhor está nos dando essa palavra que nós temos que caminhar. Quem sabe surgiu algum problema, surgiu alguma dificuldade, você paralisou. O Senhor está falando, caminhe que eu estou contigo. E a palavra de Deus diz, eis que estou convosco todos os dias. Deus esteve com aquele povo, estava com aquele povo. E Ele está conosco porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. E aqui nós vemos, né, que Deus começou a falar com Moisés, a orientar a Moisés, a impulsionar aquele povo a caminhar. E aqui nós vemos que eles chegaram diante do Mar Vermelho. E eles estavam cercados, né, de trás e vinha, né, aquele exército e na frente agora o Mar Vermelho. Louvado seja o nome do Senhor, mas o nosso Deus é aquele que nos dá condição de vencermos as lutas, de vencermos as provas. Quando nós olhamos que achamos que não tem saída, aí Deus entra agindo, mas nós temos que nos posicionar. Posicionarmos como, irmãos? Posicionarmos, né, glorificando a Deus, posicionarmos orando, pedindo a orientação de Deus, posicionarmos obedecendo a voz de Deus, ouvindo e obedecendo a voz de Deus. E aqui diz, né, o Senhor pelejará por vós. Então, irmãos, esta guerra, esta luta, esta batalha, essa dificuldade, quando nós apresentamos nas mãos do Senhor, Ele é o nosso general de guerra. É Ele quem nos dá vitória. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém de pé. E aquele povo, ele precisava caminhar. E o Senhor é quem nos dá força para caminhar, força para prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o versículo 5 nós vemos, né? Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Tem momento, irmão, que nós temos que clamar sim, porque a palavra de Deus diz, clama a mim e vou te dar vitória, clama a mim e responder-te-ei, clama a mim e tem resposta. Tinha resposta para aquele povo, tinha vitória para aquele povo, mas eles estavam parados, tinha decisão da parte de Deus, mas eles estavam parados. Nós não podemos parar, irmão, nós temos que caminhar. E aqui, né, Deus falou, né, por que clamas a mim? Se já tinham clamado, se Moisés já estava ali, né, orientando, guiando, agora por que eles estavam parados? E aí Deus falou para Moisés, e tu, levanta a tua vara. Ou seja, Moisés também ele estava ali, né, sem saber o que fazer com aquele povo. Ele estava sem saber o que fazer para aquele povo, porque tudo que fazia para aquele povo, eles não agradeciam. Eles não agradeciam. E aqui Moisés, ele se viu, né, num momento ali de turbulência, ele se viu cercado, né, atrás vinha, né, Faraó e seus exércitos. Atrás, né, tinha problema, na frente também tinha problema. Quem sabe, irmãos, você está passando, nós estamos passando, né, por essa situação. Nós estamos cercados, atrás tem muito problema, na frente tem muralhas, tem barreira, mas o nosso Deus, ele é poderoso. E aqui ele diz, né, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Irmão, nós temos que nos posicionar diante desse problema, diante dessa dificuldade, levantar as nossas mãos para o céu e dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é quem nos dá vitória. Pedir a Ele para abrir o nosso entendimento, pedir a Ele para nos dar, né, força e graça para nós caminharmos, que Ele venha nos levantar, que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha, né, derramar sobre nós uma unção de renovo, uma unção de fortalecimento. Uma unção de decisão, porque nós precisamos tomar decisões também, e essas decisões também nós temos que apresentar a Deus. Não é a decisão que vem de nós próprios, porque o que vem de nós próprios, irmão, misericórdia.
Mas o que vem da parte de Deus vem trazendo solução. Louvado seja o nome do Senhor. E tu levanta a vara e estende a tua mão sobre o mar. Então, irmãos, nós temos que levantar, nos posicionar e estender as nossas mãos em direção àquele problema, em direção àquela situação, repreender, mandar o mal embora, pedir a misericórdia de Deus, a graça de Deus, pedir libertação, pedir transformação, pedir Deus que nos dá força, nos dá graça para caminhar, para prosseguir, pedir a Deus que o inimigo não venha nos atingir, porque ele tenta de todas as formas, mas nós temos que pedir a Deus livramento, e nosso Deus é o Deus que livra. Então nós temos que nos posicionar, levantar as nossas mãos ao céu e saber que lá do alto vem o nosso socorro, saber que lá do alto vem respostas para nós, saber que lá do alto vem refrigério para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus falou para ele, né? Estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os vossos filhos de Israel passem pelo o mar em seco. Olha só, Deus deu para Moisés o que ele deveria fazer. E Deus está falando conosco nesta manhã o que nós devemos fazer diante desse problema. Seja ele qual for, do mais difícil ao mais simples. Talvez o simples se torne complicado. E é nessa situação em que você se encontra, que muitas pessoas se encontram, e eu também me encaixo, porque nós que estamos neste mundo, nós estamos passando por várias situações, por vários problemas. Eu não vou aqui citar, mas você sabe o que está te incomodando, você sabe o que está te atormentando. E aí Deus falou para Moisés, né? Para os filhos de Israel que passem pelo mar em seco. Então tinha uma saída para aquele povo. Olhando fisicamente, não tinha, né? Porque o exército estava atrás, na frente aquele mar, né? Com toda a sua braveza, com toda a sua fúria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus aqui, né? Ele capacitou Moisés, falando para ele, direcionando para ele o que ele deveria fazer. E ele simplesmente obedeceu. Louvado seja o nome do Senhor. E eles puderam, irmão, eles tiveram saída, eles tiveram solução diante daquele problema, diante daquela situação e diante daquilo que nós estamos vivendo. Tem solução, sim. Porque o nosso socorro vem do Senhor. Moisés foi buscar socorro no Senhor. Moisés foi buscar orientação no Senhor. Quem sabe você ainda não buscou da parte do Senhor orientação para passar por esse problema, para buscar solução. Quem sabe você ainda não buscou em Deus. Busca em Deus, porque o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que nos dá vitória. O Senhor é aquele que abre, né, a nossa mente. O Senhor é aquele que confunde o inimigo de nossas almas. E uma vez confundindo eles não conseguem nos tocar. E nós vemos aqui que este povo, irmão, passou por aquele mar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali nós vemos, né, irmão, que Faraó e todo o seu exército, todos os seus cavaleiros, né, eles ficaram ali perturbados. Quando eles achavam que eles estavam alcançando, né, Deus deu vitória. E nós vemos aqui no versículo 21, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Então, quando estava chegando ali, aproximando, que já não tinha mais solução, já não tinha mais saída, quem sabe aquele povo já estava atormentado, uns chorando, uns querendo se jogar dentro do mar, outros, né, murmurando, contendendo, alguns até calados, outros, né, eram várias situações, porque eram milhares e milhares de pessoas que estavam sob o comando de Moisés. Olha só a situação em que Moisés estava. E quem sabe, esta mesma situação que você se encontra dentro do seu serviço, dentro do seu lar, dentro do seu ministério. Quem sabe você não está achando saída. Quem sabe você acha que não tem solução. Clame ao Deus vivo. Clame ao Deus poderoso. Estende as suas mãos e peça a Ele misericórdia. Estende as tuas mãos e repreenda em nome de Jesus. Estende as tuas mãos e declara que o inimigo não vai te alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta tuas mãos e declara que portas serão abertas. Aqui Deus abriu o mar vermelho e o povo passou em seco. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. E aqui, ó, o versículo 9 diz: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. O anjo de Deus agora, irmão, se posicionou numa outra posição. O anjo que estava na frente agora, ele se posicionou atrás deles. Olha só, irmão, como que Deus trabalha. Olha só, irmão, o anjo estava indo na frente, guiando aquele povo, protegendo aquele povo. Agora ele se posicionou.
Ele tinha uma outra estratégia. Louvado seja o nome do Senhor. E ia atrás dele também a coluna de nuvem, se retirou de diante deles e se pôs atrás. Então, irmão, Deus mudou todo aquele cenário. Agora, né, Deus estava protegendo as costas, Deus estava protegendo atrás. Louvado seja o nome do Senhor. E ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem eram trevas para aqueles. E para estes clareava a noite. Ou seja, aquela coluna de nuvem, né, agora estava atrás. E escureceu. Eles não estavam conseguindo entender, eles não estavam conseguindo enxergar nada. Com certeza eles começaram a questionar, mas o que aconteceu? Estava de dia, agora estava de noite. Era Deus protegendo para que eles não alcançassem aquele povo que Moisés estava guiando, aquele povo que Moisés estava, né, direcionando. Agora Deus colocou aquela coluna de nuvem atrás e escureceu e confundiu todos eles. E é assim que Deus faz comigo e é assim que Deus faz com você. Muitas das vezes nós não entendemos os mistérios de Deus e tem momentos que não é para entender, tem momentos que é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. E aqui aquela coluna, né, de nuvem agora estava atrás. O anjo do Senhor também estava atrás. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. E ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era treva para aqueles. A nuvem se tornou treva para eles que vinham atrás. E para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não permitiu que eles se aproximassem daquele povo. Deus não permitiu que eles tocassem naquele povo, porque aquele povo tinha uma promessa. E nós, irmãos, temos promessa para a nossa vida, tem promessa para a nossa família, e nós ainda não alcançamos esta promessa, mas nós estamos em direção. Deus está nos direcionando. Glória a Deus. Há uma promessa de vitória. Há uma promessa, irmão, de portas abertas. Há uma promessa, irmão, de algo nos esperando lá do outro lado. Glória a Deus, aleluia. Há uma morada preparada para cada um de nós. Então, irmãos, nós temos que nos projetar, caminhar para a frente. Jesus disse, eu vou preparar lugar. Então, irmão, nós estamos nessa trajetória, nós estamos nessa caminhada. E Deus, ele tem cuidado de nós, ele não tem permitido, né, que o inimigo nos alcance. Ele tenta de várias as formas, ele vem de um lado, ele vem do outro, mas ele não nos alcança porque Deus nos protege. Deus, ele nos protege de dia, Deus nos protege de noite, Deus nos protege na madrugada, Deus nos protege na nossa fragilidade, nos fortalecendo, Deus nos protege na hora do nosso pranto, a hora que as lágrimas estão rolando, a hora que as lágrimas estão descendo, Deus está ali cuidando, Deus está protegendo, aleluia. E Moisés estendeu, aqui nós vemos o versículo 21, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Então ali quando Moisés estendeu a sua mão, louvado seja o nome do Senhor, surgiu ali um ventaval. E aquele vento separou as águas em duas partes. E aquilo que estava molhado ficou seco. E o povo passou, irmão, em segurança, aleluia, por um mar, por um vento forte oriental, toda aquela noite. Então foi toda a noite aquele vento, não foi só aquele momento, foi toda a noite aquele vento e separou as águas, aleluia. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Olha só o que Deus faz, irmão, olha só como que Deus trabalha. Quando nós nos vemos cercados, Deus traz a solução. Quando nós achamos que não tem saída, Deus abre a porta, Deus abre, né, a nossa visão, Deus abre o nosso entendimento, Deus nos capacita a buscar a sua presença. Deus nos capacita, né, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo solução. E passaram, irmãos, aquele povo passaram por aquela situação, passaram por aquele mar. E quando, né, o povo acabou de passar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Quando aquele povo acabou de passar, Deus guardando, Deus protegendo. E aqui nós vemos, né, no versículo 24, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e na nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-se-lhe as rodas dos seus carros. Olha aí, Deus já estava trabalhando a favor daquele povo, porque eles já estavam terminando a travessia.
E quem sabe ali, eles já estavam querendo aproximar. E aí Deus começou a trabalhar, a quebrar as rodas, né, daqueles carros, a quebrar, né, confundir ali aquela situação, atrapalhar aquela situação, tudo que diante deles parecia estar dando certo. Com certeza eles agora estavam pensando, agora nós pegamos ele, agora nós alcançamos ele. E Deus começou a dificultar. Aqui nós vemos, né, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente o governavam. Ou seja, Deus estava cuidando do povo de Moisés, mas Deus estava cuidando daquele povo que vinha atrás também para que não tocasse. Então, irmão, Deus está cuidando da nossa vida, Deus está cuidando da nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, quando eles viram, né, o poder de Deus se manifestando, eles disseram, os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E agora eles puderam ver que aquele povo estava guardado por Deus, que aquele povo estava protegido por Deus. E eles começaram a ver o agir de Deus e o inimigo de nossas almas, aqueles que têm se levantado contra nós, eles vão ver o agir de Deus na nossa vida. E então eles começaram a fugir. Eles começaram a ficar preocupados, eles começaram a ficar confundidos. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para trás? Não tem jeito, porque estamos no meio do mar. E ali Deus, né, começou a trabalhar. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E agora o povo, irmão, já estava em segurança. E Deus mandou que Moisés tocasse sobre as águas de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando para nós neste dia, nesta manhã, para nós tocarmos, né, com a nossa fé neste problema, declarar que este problema já está repreendido, que já tem solução, declarar que o inimigo de nossas almas não vai nos atingir, não vai nos tocar, declarar que todo levante de Satanás contra as nossas vidas está derrotado, todo levante vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui Deus falou para Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios. Olha só o que Deus estava falando com Moisés. Deus falou com Moisés, toca nas águas e elas vão se abrir. Toca nas águas e elas vão se fechar. E ali, irmãos, se fecharam, né, aqueles paredões. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu, versículo 27, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o mar retornou à sua força ao amanhecer. Tudo foi ao amanhecer, irmão. Glória a Deus, aleluia, há uma saída. Então, quando nós estamos no problema, nós estamos na escuridão. Quando vem a solução, está amanhecendo, está trazendo clareza. Louvado seja o nome do Senhor. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles foram, né, de encontro. Mas o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, ou seja, tudo aquilo que eles estavam planejando para fazer com o povo de Deus foi destruído ali naquele momento. E o nosso Deus, ele age assim, o nosso Deus, ele age a nosso favor. Então tudo aquilo que tem vindo de encontro às nossas vidas, para nos destruir, para nos atingir, quando chegar no momento certo, Deus vai quebrar tudo, Deus vai repreender tudo, Deus vai desfazer tudo, aleluia. Deus vai derrubar os planos de Satanás contra as nossas vidas. Deus vai quebrar muralhas, Deus vai abrir porta. Deus nos dá segurança e tem nos dado segurança, como ele deu segurança para este povo aqui. Em toda aquela trajetória, em toda aquela caminhada, em toda aquela turbulência, Deus estava ali protegendo e Deus está protegendo, por isso que nós estamos de pé. Então, irmãos, há uma solução. Glória a Deus. E aqui o versículo 29 diz, né? Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar, e as águas foram-lhe como os muros à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Eles viram ali aquela mortandade, mas porque eles estavam perseguindo o povo de Deus. Irmãos, todo perseguidor, Deus joga por terra. Todo aquele que se levanta para perseguir, para destruir, Deus, ele joga por terra. Deus, ele mata os sonhos de Satanás contra as nossas vidas. Deus destrói os sonhos de Satanás, porque Satanás, irmão, ele sonha dia e noite em nos destruir.
Ele projeta dia e noite contra as nossas vidas. Mas o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso. E quando nós nos posicionamos, clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus fortaleza, pedindo a Deus, né, que quebra o arco, corta a lança, e Ele faz isso, nós vemos aqui que Ele fez isso. Glória a Deus. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Então agora eles passaram a crer, eles passaram, né, a confiar naquilo que Moisés falava, naquilo que Moisés fazia, porque eles viram que Moisés andava sobre a direção de Deus. Moisés andava sobre a orientação de Deus, e é isso que nós temos que fazer, andar sobre a direção de Deus, sobre a direção da palavra, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, deixar Deus guiar a nossa vida, guiar os nossos passos. E esta é a palavra que eu deixo para a nossa meditação nesta manhã de domingo, do dia 29 de março de 2026. Medite Êxodo capítulo 14, e você vai ver que grandes bênçãos, grandes palavras Deus vai te dar, grandes revelações Deus vai trazer para nós neste dia, amém? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos dá força, graça. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com teu poder, com a tua graça. Senhor, nos dá, Senhor, livramento, nos dá proteção, como o Senhor, protegeu este povo aqui. Que o Senhor venha, Senhor, proteger, meu Deus, a nossa vida. Venha, Senhor, proteger, meu Deus, a nossa família. Venha, Senhor, proteger, o Deus, o nosso ministério. Venha proteger, o Deus, a nossa vida. Venha proteger, o Deus, os nossos pensamentos. Venha, Senhor, nos proteger de toda a investida, meu Deus, de Satanás contra as nossas vidas. Nos dai, Senhor, livramento, nos dai segurança, nos dai proteção, nos dai, Senhor, mais e mais a tua graça. É o que nós te pedimos, ó Pai, nesta manhã de domingo. Manifesta, Senhor, o teu poder de glória e graça. Nos ajuda, Deus, a permanecer de pé. Nos ajuda, Deus, meu Pai, a caminhar. Aquele que está parado, Deus, que ele venha se levantar, ele venha se posicionar. Meu Deus, meu Pai, aquele que está sem força, o Senhor venha fortalecer. Aquele que está precisando, meu Deus, de renovo e restauração, que o Senhor leva para ele, para ela, nesta manhã, neste dia, nesta noite, nesta hora, Senhor, seja em qual situação for, que o Senhor venha dar vitória, que o Senhor venha, meu Deus, despedaçar, Senhor, o arco, a lança, os carros, todo, meu Deus, todo o levante de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa história, meu Deus, meu Pai, toda a falsidade, toda a mentira, que o Senhor joga por terra, o Senhor nos dá vitória, meu Pai. E eles viram, Senhor, aqueles perseguidores mortos na beira da praia, e nós vamos ver, Senhor, todos os planos de Satanás, ó Deus, sendo morto diante de nós, tudo aquilo que foi projetado diante de nós, nós vamos ver, Senhor, a vitória, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé e a nossa fé em Ti. Fica conosco, ó Deus, hoje e para todo sempre. É o que nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra viva e eficaz. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Fica conosco, ó Pai, em toda a nossa trajetória, em toda a nossa caminhada, e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que abre o mar em duas partes e nos dá, Senhor, proteção, nos dá segurança. Senhor Deus, aquele povo passou, Senhor, sem se molhar, passou, ó Deus, sem ser, Senhor, atacado de alguma forma. Passou, Senhor, livres, ó Pai, de tudo aquilo que Satanás armou. E que o Senhor venha, Senhor, nos dar esse livramento em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.